Olá, meus amores! No vídeo de hoje vamos falar sobre a criação, tá bom? De uma forma bem diferente e como ela está na Bíblia, tá bom? É como você lê e você tem perguntas de como ler e ficar pensando, não, talvez sim, talvez não, e talvez você até acerta, como eu que era pequena, acertei. Só que como eu estava na igreja, então tudo que o pastor falava, eu tinha que falar, sim, é isso mesmo. Mas se você que está assistindo é filho ou é filha de um terraplanista, vai entender o que vai ser falado aqui, tá bom? Eu vou lendo, tá bom? Algumas partes e vou explicando. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vou ler como tá aqui, tá bom? E a terra era o quê? Sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, embaixo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então só existia o quê? Águas e terra. Olha só. Muito antes de tudo ser formado, existiam muitas águas, um montão de água e terra. Então, disse Deus, nosso Abba, nosso Criador, falou que haja luz. Ele só falou isso, haja luz, tá? Ele não falou haja sol, haja lua, estrelas, não. Ele falou haja luz, tá bom? E ele achou essa luz boa e a separou das trevas. Então ficou trevas de um lado e a luz do outro lado. Não se esqueçam que até agora temos o que? Águas, terra. E aqui embaixo seria o abismo, tá bom? E agora nós temos a luz, que ela foi separada das trevas. Olha só, presta bem atenção nisso. Então, tá difícil aqui de ler. Vou ver o 4, tá? Que esse aqui foi o 3. Haja luz. O 4. E viu o nosso pai que a luz era boa. E fez separação entre luz e trevas. O 5. E chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Olha só, os astros ainda não existiam. Não existia o sol e existia a lua. Mas já foi feita separação de dia e noite. Porque existia só a luz. E as trevas foram separadas da luz. Bom, lembrando que temos o que? Águas, muitas águas e somente a terra. Embaixo o que? Abismo, somente. E a luz, separada das trevas. Ai, gente, tá difícil ler com essas luzes aqui e com a Bíblia, que o meu celular aí não é tão bom, então tem que ter luz mesmo na minha cara. E esse foi o dia primeiro, tá? Aí no dia segundo, eita, disse Iá. Porque Deus é um título, tá bom? Então a gente fala o nome dele. Disse Iá, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Lembra o quê? Que tinha águas, terra, a luz, as trevas e o abismo, trevas na face do abismo. Então o que foi que Iá fez? Fez o quê? Uma expansão. Na Bíblia tem várias traduções para expansão, para confundir a gente. Presta atenção, se tinha águas, muitas águas, e foi feita uma separação entre águas e águas, então tem que acontecer o seguinte: se as águas ficarem embaixo e tem águas em cima, elas podiam o quê? Cair. Então o que fazer para separar águas de águas? Uma expansão. E o que seria uma expansão? Seria o seguinte: seria firmamento ou firmamento, que é o quê? Uma abóbada, que seria
uma coisa côncava. Sabe o círculo? Você quebra ele pela metade? Pronto. Uma coisa côncava. Separando as águas que ficaram embaixo das águas que ficaram em cima. Entendeu? Olha só. Eu, quando era pequena, ficava pensando, poxa, tem águas em cima, só que por que elas não caem? Porque eu lia e entendia isso. E falava, desculpem, tem águas em cima, mas a água não cai. Por que a água não cai? E eu entendia que por isso que o céu é azul, porque as águas, elas também são azuis. Ou vice-versa, né? A água é azul porque o céu é azul, porque reflete, é água. Não tem cor. Então um tem que refletir o outro. E eu ficava pensando, poxa, só que para perguntar, não dava, porque o que os líderes religiosos, os pastores falavam, era que, porque existem vários céus, e é verdade, tá? Só que não chamamos de céus, chamamos de éons ou dimensões, certo? Não são céus. E era muito céu, muito céu, muito céu, muito céu, muito céu. E por isso que era o firmamento. Só que o firmamento também é chamado de abóbada. Que é isso aqui. É como se fosse uma meia lua para separar as águas que estão em cima das águas que estão embaixo. E os mares ainda não tinham sido criados, tá? Ainda não tinha sido assim, colocado nome. Eles não estavam afastados da terra. Só houve uma separação de águas e águas somente. A terra ainda continuava aqui. As águas aqui, só que com a abóbada, tá? O firmamento. As águas em cima, somente isso. Tá? Vamos seguindo. E chamou-lhe a expansão de céus. E foi a tarde e amanhã o dia segundo. Pois é. O nosso português, ele é um pouco fraquinho para colocar palavras de um jeito que a gente venha entender bem. Exemplo, que a tia não está sabendo explicar bem para você. Exemplo. No inglês, tem duas palavras para céu e nós só temos uma palavra para céu. Poderíamos ter duas, mas só temos uma, tá? Que é céu e acabou-se. Eles têm duas. Eles têm sky, que é esse céu que nós vemos com as nuvens, com o sol, com a lua. E tem heaven, que seria o céu que está acima do firmamento, ou domo, que seria o paraíso, onde o nosso Criador mora. Então eles têm dois nomes para céu, e nós só temos um. Então ele colocou o nome desse firmamento, que é o que separa de céu, tá? E é isso que a gente vê quando olha para cima. Nós vemos o nosso céu, tá? A gente não consegue enxergar bem as outras águas que tem em cima, embora que a cor seja igual, porque ele é transparente, tá? Mas é uma coisa dura, inquebrável. Mas ele é chamado de céu. Vamos seguindo. Não sei se esse vídeo vai ter uma parte 2, porque eu ainda não gravo vídeos tão longos para o canal, certo? Vamos seguindo. E disse-lhe: eita, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Olha aí, agora chegou os mares. Lembra do que eu falei? Só existia o quê? O domo, as águas em cima, a terra que estava bem aqui e as águas. Era tudo coberto. Ainda não tinha os mares. Aí ela falou assim, que elas tinham que se juntar em um lugar. E apareceu o quê? A porção seca, a parte seca, a terra começou a aparecer. Olha aí, criação dos mares agora. Então, essa parte que eu falo pra você, de que houve separação de águas e águas, não tem nada a ver com o mar, tá bom?
Nada a ver. Ai, desculpe de novo. Não tem nada a ver, tá? Os mares foram criados agora. Ai, não sei se eu vou dar um cortezinho, porque eu não... Como o celular tá virado, então eu não posso ver os minutos. Se já passou dos minutos que eu costumo postar. E assim foi. Aí o 10, eu tô nem falando os versículos. O 10. E chamou Iá a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E viu Iá que era bom. E aí estamos já na separação das águas, que elas vão ficar no lugar, e a terra seca já apareceu. Tá bom? E depois aí vai seguindo, que agora eu não vou ler, até porque eu não sei por quantos minutos já tá aí. Então eu vou já falar o que aconteceu em seguida, tá? Iá, ele criou o quê? Os 2 luminares. Preste atenção, 2 luminares. Um para governar o dia e o outro para governar a noite. 2 luminares. Sabe o que isso significa? Que quando você vai na escola e aprende que só existe o sol que brilha, a lua não é o luminar, ela recebe a luz do sol para que ela tenha luz, tá errado, como te ensino, tá? Tanto o sol como a luz têm luz própria, porque assim está escrito na Bíblia. Foi assim que o Criador fez, foi assim que nosso Abba fez, 2 luminares. Ele não fez um luminar, ele fez 2 luminares, tá bom? Os 2 brilham. Às vezes quando tá de dia e você olha, às vezes você vê o quê? Você vê, eita, você vê o sol e você vê o quê? A lua, os 2. E você vê que a lua tá brilhando, fraquinho, mas tá brilhando. E quando chega a noite? Se ela tivesse recebendo luz do sol, a luz dela seria o quê? Quente, não é mesmo? Mas à noite você sente o quê? Frio ou calor? Frio, né? Dependendo da época, que tem época que pode fazer um calor, principalmente na época do verão. Mas assim, a luz que a gente recebe da lua é o quê? Não é quente como a do sol. Entenderam? E espero que vocês tenham entendido um pouco, tá? Quando a mamãe, quando o pai ou quando algum coleguinha de vocês falam terra plana, eles não estão falando em outro lugar não, estão falando no nosso lugar. Pois é, nós moramos nessa terra. Pelo que você já ouviu aqui, deu para entender que nós moramos numa terra plana, com um domo, separando as águas de cima e as águas embaixo, que foram colocadas em um lugar para parecer a terra seca. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.